Olá pessoal, olha lá, então estamos começando, né? Oi pessoal, estamos chegando. Tinha dado um probleminha aí, mas já estamos ao vivo, então agora só aguardando a nossa convidada, né? A Regina Pique hoje, que vem fazer mais uma parceria conosco. Em agosto, a gente teve uma live com ela, falando sobre os desafios da quarentena, que foi muito bacana. Ela entrou, agora ela tem que fazer a solicitação, ela solicitou, vamos lá. Pronto, a Regina entrou também. Então tá ótimo. Vamos lá, estamos aguardando a Regina, daqui a pouco ela tá chegando aí para falar conosco então. Aí, que Tudo bom, bom? bem-vinda! Que ótimo! Sim, Muito uma alegria, né? ótimo! Eu estava falando, Rê, que estava relembrando um pouquinho aquele outro momento que você teve com a gente em agosto, que você Sim. falava, né, os desafios da quarentena. E estamos na quarentena ainda, Estamos na Alessandra. Passou quarentena, um tempo e estamos estamos na na quarentena. quarentena ainda, é verdade, é verdade. E aí foi Aham, bem interessante que essa ideia tua, né, isso da educação da afetividade casou muito. Quando você fez essa proposta, né, Ale, o que aham. você acha isso da gente conversar? Uma mãe navegante tinha chegado com algumas preocupações em relação ao filho Hum, dela pequeno, que tem dois para aham, três anos, tá? aham. Que legal, E né? nossa, então super casou. Eu falei assim, nossa, mas é agora que nós vamos fazer essa live mesmo, né, com a Regina. Muito bem, Sim. Aham. que ótimo. E você tinha uma ideia aí até de dar uma interagida assistindo a live. Como é que é essa ideia aí que Sim, você teve? sim. Vamos. Não sei se todo mundo. Eu comentei, acho que na outra live, que Instagram foi uma coisa que eu comecei a mexer em maio, então não sabia mexer e tal. E daí vai aprendendo aqui a colar e aprendi a compartilhar a live. Daí ia sugerir para o pessoal que já entrou, ou a gente começa falando, ou já orienta para esses que chegaram agora. Quer ver? Vamos fazer aqui. Live, daí ia sugerir. Ai, peraí que eu tenho que baixar o volume, só um instantinho. Liguei, peguei um outro celular aqui, deu tudo junto. Não sei se todo mundo sabe compartilhar a live. Quem sabe compartilhar a live, põe um ok, senão a gente vai mostrar ao vivo aqui agora. Aí vou fazer um pedido. A gente começa pedindo coisas, mas tudo bem, né? A gente tá tudo em família, então Isso aí, pode pedir, sem fica tudo problema. bem. Ó, vamos esperar só o pessoal responder. Ah, o pessoal tá entrando. Quem sabe compartilhar a live, dá um ok. Mandar no avião, a Bela já falou. Isso mesmo, isso. Manda Ó, no então aviãozinho, é a isso gente aí. pega aqui no aviãozinho, clica no aviãozinho, vai aparecer uma relação das pessoas, tá em espelho aqui, né? Vai aparecer uma relação de pessoas que você tem. Aí eu vou pedir para vocês clicarem em 5 pessoas. Lá, clica e dá um enviar. E daí escreve aqui nos comentários compartilhei. Vamos ver como Isso, que o gente. pessoal tá de tecnologia aí. Então, essa Isso. é uma aprendizagem de pouco tempo meu agora. E é tão bacana, porque o que é bacana tem que ser compartilhado, né, Regina? E é um Tem. assunto, né? E é um assunto interessantíssimo, né? Porque a gente Sim, a vai gente, falar da educação da afetividade, né? e é tão Então, positivo, né, Alessandra, quando a gente vê casais que tão cedo já têm o interesse de pensar na educação da afetividade dos filhos, porque você pode pensar lá, adolescência, daí falar, ah, deixa eu ver como que educa a afetividade, daí tem toda a questão da sexualidade presente, e assim não, assim você pensa, você pega de pequenininho e as coisas encaminham. Compartilhei, olha, tem várias pessoas compartilhei. Ah, já. que legal, A Marili que o pessoal compartilhou, a agradece. Ana, a Tati. Ah, tô achando muito lindo esse pessoal que tá compartilhando. Isso mesmo. Uhum. Que delícia. A Renata é conhecida. Ai, nossa, trabalhou com a gente no Navegantes. Olha, tô vendo um monte. Ah, o André Magu é pai navegante, entrou agora. Que delícia. Muito bom.
Olha, uma delícia ver vocês aqui. Ótimo, sejam bem-vindos. E deve ter convidados seus aí também, né, Regina? Tem, tem pessoas que eu passei os contatos, que são pessoas que já acompanharam outras lives ou que a gente já se conhecia de outros contextos. E daí eu passo lá o convite por WhatsApp, aviso que hoje é live e daí tá entrando o pessoal aí também, ó. Sim, Isso colegas é de legal. trabalho, a Célia, isso mesmo. E daqui a pouco já começa a entrar também os que foram compartilhados com quem está nos assistindo, não é verdade? Isso, quem chegou aí de compartilhamentos, que legal. Ótimo. Então, Regina, então hoje a gente vai falar sobre a educação da afetividade, né? Então, duas palavras assim bastante interessantes. A afetividade aí causa, eu acho que um pouco mais de confusão, né? Um Aham, pouco mais de mistura, então talvez a gente. Mas vamos começar com essa palavra educação. Qual seria a sua definição de tá educação? bom. O que você tem para falar sobre isso? Sim, então eu gosto de pensar a educação pensando na origem etimológica da palavra, que significa educare, que significa, se a gente for fazer a tradução, é obter o melhor, extrair o melhor da criança. Então, pensar, fazer uma analogia, ela é simples, depois eu faço as devidas ressalvas. Se a gente fosse pensar uma receita de bolo, quero fazer um bolo de chocolate. Então você vai lá e verifica o que você tem que colocar. Trigo, ovos, a manteiga tem que estar em temperatura ambiente, daí você tem que mexer assim, o fermento no final. Você tem toda uma configuração, toda uma série de circunstâncias que você precisa seguir para que quando você asse o bolo, você tira lá o bolo de chocolate, ele seja o melhor bolo de chocolate que você já comeu. Tá cheiroso, tá macio, tá saboroso, enfim, que ele seja o melhor bolo. Então, quando a gente pensa na educação da criança, quer seja como pais, quer seja como profissionais, professores, profissionais da área de educação, a gente tem esse mesmo intuito, de extrair o melhor da criança, fazer com que a gente ofereça os recursos para que essa criança se desenvolva e que ela chegue ao máximo das potencialidades dela. Então, que efetivamente a gente consiga auxiliá-la nesse processo. Porque não é uma coisa que ela consegue fazer sozinha, é uma coisa que ela precisa do auxílio de adultos, como nós tivemos esse auxílio quando éramos crianças. Então, assim, fiz analogia com um bolo, mas, assim, claro, a educação não é uma receita de bolo, mas eu acredito, assim, que as estratégias que a gente utiliza podem ser mais ou menos eficazes. Então, com as estratégias certas, como se fossem você imagina um caminho e eu imagino essas estratégias como marcadores indicando um caminho. Então, são recursos que a gente utiliza e que eles vão garantir para a gente chegar no resultado que a gente quer, que é efetivamente educar essa criança para que ela seja o melhor que ela pode ser dentro das possibilidades dela. Então, a educação caminharia por aí. E eu gosto muito dessa palavra disso que você falou agora no final. É extrair o melhor que ela pode ser dentro Uhum, das possibilidades dela, né? sim, Porque uhum, eu acho que é um risco muito grande que os pais muitas vezes correm e eu acho que daí bate de frente justamente com uhum, essa questão da afetividade, é você esperar do teu filho mais do que ele pode dar, sim, né? e Seja com até o temperamento que ele tenha. Uhum. e às vezes até, Alessandra, dentro do que você está falando, quando pensa assim, ser o melhor, então, o melhor aluno da sala. Não, quando a gente fala da criança ser o melhor, não estou dizendo que ela precisa ser o melhor aluno da sala. Se ela tiver possibilidade, ela for, ok, né? Se essa for a habilidade dela, a aptidão. Mas quando a gente pensa de extrair o melhor dela, o comparativo é ela com ela mesma. Não estou comparando ela Isso. com as outras crianças. Então, dentro das possibilidades dela, dentro do que ela pode, eu estou exigindo o adequado, que é justo, e estou garantindo que efetivamente ela dê tudo o que ela pode dar. Então, assim, a gente, numa pós que eu fiz, uns professores martelavam uma ideia que ficou marcada, assim, uma professora falava assim, a gente tem que educar os filhos de tal forma que a vida não seja dura para eles. Eu falei, mas assim, que negócio é esse? Assim, então ela falava assim, que você tem que garantir os recursos para a criança, para que ela possa enfrentar as dificuldades que ela vai enfrentar na vida de adulto, adolescente, enfim, sem que isso desmorone ela, sem que isso impacte ela. Então, que ela consiga
suportar, digamos assim, as adversidades que vai ter, né? Todo mundo tem, e que ainda assim ela consiga se garantir de pé, assim, que ela consiga garantir, gerenciar as situações que vão acontecer. Então, nesse sentido, tá com as ferramentas para poder fazer os consertos que forem necessários do que está acontecendo, né? Muito bacana, muito. E isso tem tudo a ver com afetividade, né? Tem, Tudo a ver com afetividade, com gestão de emoção, não é mesmo? Com com educação da certeza. vontade, com proatividade, com autonomia, e que começa lá de pequeno, não é mesmo? Exatamente. Se a gente Mas fosse pensar, você estava falando de vontade, né? O que, que é afetividade? É uma das dimensões do ser humano. Então, a Alessandra já falou ali, a gente tem a vontade, tem a afetividade, tem a dimensão física, intelectiva e tem a dimensão transcendente. Então, há um tempo atrás, ou sei lá, às vezes alguma ainda a gente vê alguém pensar assim que a afetividade é uma coisa de menos valor quando a gente pensa nas dimensões. Não, que a inteligência, tipo, é a inteligência. E a afetividade é um troço lá que, tipo, veio com a gente que, né, tipo, atrapalha, né? E no final das contas, quando a gente pensa em dimensão, todas têm a sua relevância. Não tem uma escala de que alguma é pior que a outra, tal, né? Todas têm essa mesma relevância, todas são importantes. E a afetividade a gente pode pensar assim como sendo, de uma forma bem simples, os sentimentos, as emoções, as coisas que a gente sente. Então você está lá assistindo um filme, é um filme de drama, e daí de repente o filme tem uma situação lá e você começa a chorar. Então é um negócio que vem. Você está lá dirigindo, de repente alguém te dá um break lá, ou você está pedindo espaço, a pessoa não te dá, sobe o sangue. Então, uhum. é isso, assim, é esse sentimento que vem. Então a gente podia pensar, bom, Regina, mas se você está falando que é uma coisa que vem, como que dá para falar de educar essa coisa que vem, já que vem, né? Tipo, eu não tenho controle sobre. Então, assim, realmente, a gente pode pensar que a gente não tem controle sobre o que vem, né? O sentimento, aquilo que aflora. Só que a gente tem a opção de definir o que a gente vai fazer com isso que a gente está sentindo. Então, como que eu consigo gerenciar aquilo que eu estou sentindo? Até ao ponto de que, às vezes, você vai aprendendo com o passar do tempo, e isso que se espera do ponto de vista evolutivo, que você vai tendo uma gestão tão boa do que você sente, que lá pelas tantas você não está reagindo com a mesma intensidade ou tão de sopetão quanto você reagia quando era mais novo, enfim, porque você foi exatamente trabalhando, gerenciando essas emoções. E isso é muito importante desde pequeno, né, Regina? Então, o pai. Então, Sim, uhum. ninguém. Primeiro você precisa de algo que se chama corregulação, para depois você poder fazer sua autorregulação, né? Uhum. E nesse sentido, então, a família é de extrema importância, não é? E há alguma definição que você gostaria de destacar da literatura em relação à afetividade, né? Os estudiosos, o que, que eles falam, né? Como que a literatura define a afetividade? Uhum. Tem um conceito tão legal que um professor meu falou, que era, deixa eu só ver aqui onde que eu anotei, que eu tive aula com ele na pós. É um conceito meio longo, mas enfim, vamos lá. A inteligência afetiva, que é a afetividade educada, né, é o conhecimento das próprias emoções e reconhecimento das emoções dos demais. Então, o que eu sinto e também o que os outros sentem. É a capacidade de motivar-se a si mesmo desde dentro e com força para motivar e entusiasmar as outras pessoas. É conectar a inteligência e a vontade com a afetividade é uma forma de conseguir que o opa, só um pouquinho, conectar a inteligência e a vontade com a afetividade. Então, quando eu tenho inteligência emocional, eu conecto a inteligência com a vontade e a afetividade. Então, é esse o conceito que ele traz que eu acho bem significativo. Agora, você tem vários outros autores que trazem conceitos de afetividade. Eu gosto da afetividade entendida dentro dessa ideia das 5 dimensões. Porque, às vezes, se você pensa nela sozinho, sem as outras dimensões, você fica, no meu ponto de vista, porque meu conceito de ser humano envolve as 5 dimensões, você fica capenga, né? Você tem uma coisa e fica faltando as outras coisas. Aí você pensa lá a questão colocaram ali as 5 dimensões. Você fica considerando a questão da inteligência, desconecta da afetividade, ou fica focando na afetividade, não trabalha a questão volitiva, a força de vontade, a fortaleza. Daí você já fica pendente, e assim vai. Realmente precisa dos 5 conceitos, das 5 dimensões para você
se formar uma pessoa madura? Formar uma pessoa madura, isso é muito interessante. Ontem a gente também estava fazendo um curso com as professoras, a gente está fazendo com uma antropóloga de Belo Horizonte, é muito interessante, e ela falava justamente sobre a liberdade interior. E justamente, então, é essa afetividade. As coisas nos afetam, mas como eu vou agir é escolha minha. Então, isso o Covey também fala, né? Entre o estímulo e a resposta existe um espaço. E nesse espaço você trabalha, né? Então, eu acho isso que é exatamente o que esse teu professor está falando. Você tem a inteligência, a vontade, você tem inteligência e afetividade, né? E a força da tua vontade, né? Então, a inteligência vai iluminar a tua vontade, fortificar para que você não vá voar no pescoço de alguém quando você queria mais é fazer isso mesmo. Ou xingar aquele cara que te fechou na rua, né? Com o carro. Não é verdade? Muito bacana. E a gente vê, né, Alessandra, pessoas assim, adultos, que a forma de reagir é essa forma abrupta. Então, já teve realmente situação de que se desentenderam no trânsito, a pessoa estava com um revólver, tirou o revólver e atirou na outra pessoa. Então, assim, completa falta de gestão das emoções. E esse professor que eu li a definição, ele comenta também sobre a importância. Ele é um defensor da família como um local mais apropriado para você desenvolver a educação da afetividade. E daí sim, parceria com a escola, quando a escola está afinada com a proposta dos pais. E ele vai e ele vai pensar exatamente na idade de 0 a 6 anos, com a idade mais propícia, que a criança está mais propensa, assim, que é mais oportuno de desenvolver essa educação da afetividade, porque eles são muito afetivos, assim, eles são todo, né, abraço, beijo, tal, é essa característica bem típica dessa faixa etária. E ele comenta um exemplo no livro que eu achei muito legal. Ele fala assim que Madre Teresa de Calcutá estava com um orfanato e veio uma criança super magrinha, assim, realmente bem desnutrida, inclusive com risco, né, de vida por conta do grau de desnutrição. E daí as freiras vão, cuido da criança, tal, já vai ficando melhor. A hora que ele ficou melhor, assim, tava mais fortinho e tal, fugiu do orfanato. E elas, sem entender, né, tipo, fugiu, tá bom. Daí passa um tempo, volta o piazinho lá, de novo, super desnutrido e tal. E elas vão lá, cuido dele, só que daí elas, opa, peraí, plano B agora com esse moleque. Então, vamos ficar de olho nele para ver o que tá acontecendo, assim, tentar entender por que ele fugiu, tal, porque efetivamente ele tinha ficado melhor, assim, tava numa condição melhor. Daí, eles combinaram o seguinte, colocaram uma freira que ia ficar de plantão, de olho no piá para ver o que estava acontecendo. Só que ao invés de evitar que ele fugisse, o que elas combinaram é que elas iam seguir ele. Então, quando ele fugisse do orfanato, que elas estavam contando que ele ia fugir, e efetivamente fugiu, essa freirinha foi atrás dele e descobriu onde que ele estava. Então ele foi parar numa casa super simples, tal, que tinha uma senhora que estava super magrinha também, com questão de desnutrição. E a freira fala para ele, mas o que acontece que você veio para cá assim, né? Você estava lá no orfanato, estava bem e tal. Ele, mas aquela é minha mãe. Então, assim, aonde que ele iria buscar nutrição afetiva? Com a mãe dele. Ela é o núcleo afetivo dele, independente do que isso significasse em termos de sobrevivência física, falta de comida, ela era o núcleo e a fonte afetiva dele. Então, é onde ele estava indo buscar. Para mostrar isso, a importância da família enquanto núcleo de formação da afetividade. E daí o Daniel Goleman vai fazer um comentário quando ele lançou o livro dele, Inteligência Emocional, em 1995. Ele vai falar assim, que o analfabetismo afetivo é responsável por boa parte dos problemas da vida moderna. Então a gente pensa assim, às vezes tem tanta situação que está acontecendo, de onde que vem, por que vem, o que acontece. Então a gente está vivendo esse momento de pandemia, teve lá o auxílio emergencial. Então, quanta fraude teve nisso, quantas pessoas roubaram CPF, né? Então, realmente é uma falta de maturidade emocional. Você pensar que nesse momento você rouba dinheiro que é de uma outra pessoa, tal. Então, não é isso, imaturidade emocional que a gente vê acontecendo, infelizmente. Sim, exatamente. Uma sociedade toda
sofrendo com isso, né? Uma falta de compaixão e tantas outras coisas que a gente vai vendo e que são muito próximas da gente, porque afinal os meios de comunicação hoje, né, nos transmitem de uma forma tão clara, tão rápida, e a gente vai percebendo isso mesmo. Mas a gente, ao mesmo tempo, vai percebendo muitos movimentos nesse sentido também. Psicólogos trabalhando exatamente essa linha tão bacana que você está trabalhando, essa consciência, livros que estão se dedicando a estudar o cérebro da criança e como os pais podem ajudar as crianças a serem empáticas. O que é que eles podem fazer já nessa primeira infância, não é verdade? Então, isso é fantástico. Muito bom. Eu acho que é interessante a gente pensar na ideia de pais profissionais, porque a gente brinca assim, eu vou exercer uma profissão. Você faz faculdade, uma especialização, você começa a atuar, você busca um supervisor, você, falando da minha profissão em específico, né? Então, você tem todo um trajeto lá, a gente termina psicologia, escolhe uma linha para você trabalhar, tem várias linhas, se especializa naquela linha. E daí, às vezes, para ser pais, a gente começa lá e, né, sem muito. Verdade. Então, assim, a importância de buscar informação, de buscar um local que, quando a gente pensa em escola, que tenha os mesmos valores, que faça uma parceria, que entenda que a formação é relevante, porque a gente precisa desse auxílio. Então, que pode vir, às vezes, através de um amigo, que pode vir através de um profissional que você procura, e também pode vir através do colégio que você escolhe, que também comunga dos mesmos princípios e te dá esse norte para poder auxiliar nesse processo, que é belíssimo e é complexo ao mesmo tempo, né? Precisa das estratégias corretas para garantir eficácia, senão as coisas se atropelam de um jeito que a gente não gosta ou que não quer, né? Eu li há algum tempo atrás uma frase muito interessante que falava que justamente você ser pai, ser mãe, era uma ciência e uma arte, né? Então, justamente como ciência requer estudo e como arte requer o feeling, a intuição, né? Então, isso é maravilhoso. Então, esses pais são demais, né? E tem muitos aqui que estão na live falando pais profissionais, excelente analogia, é isso mesmo, é essa ideia. Estudar, eu falo pais bons que querem ser melhores. Na escola, gente, porque o Navegantes é uma escola que fomenta muito a formação de pais. Pais, professores, porque parte desse princípio. Se os pais, como você mesma falou, o núcleo familiar é o primeiro, é onde se assentam todas as bases, né, do desenvolvimento da criança, estão bem formados, a escola, as professoras também, a criança tá tranquila, né? Tá garantida. Tá garantida, isso mesmo. E você falando de toda essa educação, então a gente já falou o que é educação, o que é afetividade. Agora, fala um pouquinho sobre a importância da afetividade nos primeiros anos. Tá, sim. Se eu fosse pensar, perguntar aí para quem está ouvindo, em que momento que vocês acham que é mais propício ensinar educação da afetividade para alguém, assim, para uma criança? A gente pensar assim, educação infantil, Fundamental 1 é de 1º ao 5º ano, Fundamental 2, ensino médio, que faixa etária que vocês acham que faz mais sentido? Vamos colocar o pessoal para pensar e responder aí. Isso, gente, olha, coloca aí nos comentários, tá? Joga aí nos comentários qual que é a fase mais importante, é isso, Regina? Isso, que vocês acham que faz mais sentido, sim. Ótimo, vai lá. Quem vai escrever aí pra gente? Participar conosco. Sim, o pessoal estava tudo quietinho, achando que só ia ficar ouvindo. Não, a gente vai pôr vocês para trabalhar ali. Olha lá, já falaram. Quanto mais cedo, melhor. Desde a barriga da mãe. Olha que bacana. Sim, quem entrou agora já entrou com pergunta. No 1º ao 5º ano. Isso. Pergunta de novo, Rê. Tem alguém entrando? Estava comentando para vocês opinarem qual fase que vocês acham que é a melhor, a mais propícia para desenvolver a educação da afetividade. Se a gente pensa lá, a educação infantil, ali, primeira infância, ou se a gente pensa na educação infantil, fundamental, ensino médio, depois maior adolescente, desde a gestação, continuamente. Sim, eu acho que tem a ideia, onde eu começo e que eu não paro, independente de onde eu começo, eu sempre continuo no processo.
Então, ó, tá aí, muito legal, o pessoal que foi falando aí desde a gestação, e é verdade, assim, semana passada eu estava falando sobre o papel do pai, e daí entre as coisas que eu estava pesquisando, estava vendo um vídeo muito bonitinho, que é eu acabei não postando esse, que é de um pai, um bebezinho nasceu, tá chorando lá, acabou de nascer, né, tá na sala de parto, e tá chorando, e o pai começa a conversar e a criança se acalma e para Olha, de chorar. E ele, sim, só falta, tipo, se derreter em cima do bebê. É linda a cena, é bem bonita. E não é fake, assim, realmente foi assim, né? Então a gente pensar que, por que essa... Daí o texto falava sobre isso, sobre como é importante você conversar com o bebê desde a gestação. E de fato é isso, assim, né? Você vai, desde que a criança começou a existir, você começa a pensar nessa questão da educação da afetividade. É desde pequenininho e é contínuo, né? Não precisa parar, independente do momento mais oportuno ser a primeira infância, você não precisa parar na primeira infância. Você continua seguindo o processo, até porque às vezes ficou alguma coisa lá que você precisa continuar desenvolvendo. Então, começa na primeira infância e daí segue para a vida inteira, digamos assim, se a gente for pensar a gente também, né? exatamente. A gente tem continuamente, e é tão bonito isso, porque o ser humano é aquele ser que sempre é capaz de chegar a mais, né? É tão interessante. Sim. A gente é um ser em construção. Isso é muito lindo. Uhum. E agora que a gente já percebeu que é nos primeiros anos, então qual é a importância? Por que nos primeiros anos é tão importante? Isso Porque quando a impacta criança, depois. porque a criança está mais propícia a esse ensinamento, pelas características próprias da faixa etária. Então, a gente aproveita esse começo, como começo mesmo, digamos assim, para sedimentar algumas coisas, e porque quando a gente pensa também os pequenininhos, eles não têm ainda muitos sentimentos definidos, e é exatamente esse processo que a gente começa a ensinar para eles nessa primeira infância. Por isso a importância de começar nesse momento. Se você fosse esperar a criança ter 7, 10 anos, ela já teria com vários sentimentos que estão sem ela saber o que são, do que se trata, como que ela pode gerenciar. E assim não, à medida que vai aparecendo, você vai fazendo a gestão e daí você tem mais eficácia do que você está ensinando. Uhum. E isso, você está falando que os sentimentos estão sempre conosco, né? E toda essa questão, inclusive, de nomear os sentimentos também, né, Regina? Sim, Para se a a gente própria fosse criança. pensar. Pode. Isso. Desculpe, Não, eu queria que você interromper. falasse um pouquinho sobre isso também, entendeu? Tá? O quão Acho. importante é essa ferramenta, né? Uhum. Então, se a gente fosse pensar assim, uma criança pensando um pouco por faixa etária, e daí eu vou dando os exemplos práticos, eu acho que vai sedimentando como é que a Isso. gente faz e a importância. Se a gente pega uma criança de 0 a 2 anos de idade, uma das primeiras coisas que a gente começa a fazer é ajudar a criança a traduzir o que ela está sentindo. Se a gente pensa assim, primeiro filho, você tem lá o primeiro filho, a criança está chorando. Daí você vai um pouquinho ensaio e erro, né? Então, você tá chorando, eu acho que tá com fome, aí tem que trocar a fralda, eu acho que não arrotou, tá com calor, tá com frio, você vai trocando lá até que você consiga ter esse feeling para entender o que essa criança está necessitando, para que você possa atender e ela possa ter a necessidade dela satisfeita. Então você imagina, e isso é para o primeiro filho, o segundo é um pouco mais fácil, só que ainda você tem, para cada filho que nasce, esse time de você poder ajustar um pouquinho essa criança, como essa criança chora quando está com fome ou não chora, ou chora se está com calor, a outra não chorava, enfim. Tem um código que é peculiar, né, que é único de cada criança, e você precisa traduzir isso. Então, esse primeiro mês, assim, até você entender um pouco daquela criança ali, para poder traduzir. Então, você imagina se a criança está com fome e a gente passa todo um tempão lá dando, trocando de roupa, fazendo arrotar, trocando a fralda e tal, e na verdade ela está com fome, a gente não está conseguindo identificar a necessidade e atender a necessidade corretamente. Então, o ideal é isso, que a gente consiga ler a necessidade e possa atender a necessidade, porque daí essa criança teve a necessidade atendida e vai tendo essa afetividade devidamente assentada. Então, assim, tem um adulto que olhou, viu o que eu precisava e está cuidando de mim. Um exemplo também, por exemplo, quando a gente pensa criança de pequena que está com sono,
Então, se você consegue entender bem certo o que, que é que ela está precisando, se ela está com sono, você consegue atender a necessidade dela de levá-la para um lugar retirado, para fazer dormir. E às vezes você vê um recém-nascido num local assim com muito barulho, você vê a criança com sono e aquele pai ou aquela mãe, enfim, aquela pessoa que está cuidando não consegue traduzir essa necessidade dela para poder efetivamente auxiliar que ela durma. Daí você vê daqui a pouco a criança está super irritada, daí eles vão tentando dar comida e outra coisa, e é aquilo, que nem às vezes a gente está super cansado, vai deitar e não consegue dormir de tão cansado que tá. Então, essa exaustão que acontece. Então, nessa primeira fase, é super importante os pais estarem conseguindo traduzir essas necessidades da criança para efetivamente conseguir atender a necessidade, para estruturar a afetividade de forma correta para ela. Tem uma pergunta... Deixa eu ver, tive um aluno no primário que É um comentário. Seu pai. É um comentário, né? De verdade. Que daí são as situações, isso, quando você não vê que não tem a afetividade, quando a família, infelizmente, não é um núcleo que vai suprir de forma adequada essa construção da afetividade, daí você tem esse tipo de situação. E também eu gosto de pensar muito, ainda pensando 0 a 2 anos, que você configure a tua casa como um local para uma criança de 2 anos de idade. Então, uma criança que está aprendendo a andar, engatinhar de 0 a 2. Por quê? Porque muitas vezes, às vezes tem pessoas que acabam deixando a casa naquela configuração dos enfeites, de cristal, a altura das crianças e tal, e ficam tentando que a criança não vá mexer. Só que se eu penso assim, a característica própria dessa idade é a exploração, é a curiosidade. Então, assim, é muito mais válido você reconfigurar a tua casa e deixar um ambiente que a criança possa explorar, que você consiga atender essa necessidade dela de explorar. E quando ela for crescendo um pouco mais, você vai ensinando, que tem coisas que não é para ela ir mexer e tal. Tanto que quem tem filhos, quando você vai, filhos pequenos, e você vai na casa de alguém que não tem filho, você fica apavorado. Tem um monte de coisa que você sabe que teu filho vai achar, nossa, que fascinante, e vai lá querer mexer e não dá. Então, também essa sensibilidade dos pais de ir reconhecendo quais são as necessidades da criança e como que eu vou atendendo essas necessidades. Daí tem uma questão importante, é você separar o que é a necessidade e o que é o pedido da criança. Então, a gente pensa a necessidade como algo que é importante para ela. Então, às vezes ela vai te fazer pedidos que ela quer, mas que não são fundamentais para ela, como comer doce antes do almoço, como ficar acordada até tarde. Então, a gente tem que fazer essa diferenciação. A gente atende necessidades. Às vezes o que ela te pede é uma necessidade e às vezes o que ela te pede não é uma necessidade. A ideia não é atender, né? E cuidar para que não se dê a birras, essas coisas também. Isso. E quando se dá a birra, já falando de birra, não é bastante interessante também aquilo de você legitimar o sentimento da criança? Eu entendo, você tá bravo porque você quer mexer nessa porra, ou sei lá, você quer agora terminar de assistir o desenho, mas nós combinamos que era esse desenho, encerraríamos a TV pra gente tomar banho, pra gente, na verdade. Então, isso também é bastante interessante, não é? E vai estruturando também a afetividade da criança também, não vai? Porque a criança, sim, ela precisa gerenciar a frustração. A gente não precisa criar situações de frustração porque elas aparecem espontaneamente. Agora, a criança precisa aprender a gerenciar esses momentos de frustração. É ruim para ela? Sim, é ruim para todo mundo. A gente não faz só o que a gente gosta, a vida não é assim. É aquilo que eu falava no começo. Você tem que dar as ferramentas para a criança poder enfrentar situações e conseguir se sair bem no que está acontecendo. Então, você cria uma criança que você não frustra, que você cede a tudo que ela pede, o que acontece? Quando ela vai para uma profissão e ela tem umas coisas para cumprir, não consegue cumprir, às vezes não consegue fortaleza sequer para cumprir prazo, horário. Então, assim, vai aparecendo diversos problemas por conta exatamente disso. Esses dias eu coloquei lá nos stories sobre um livro que eu acho bonitinho, que fala sobre a ira, e uma pessoa como que é, não sei o que, vira porco espinho, Pedro vira porco espinho. E daí uma pessoa me perguntou, quando a criança tá brava, assim, né, incomodada, eu dou colo ou deixo ela ali até se acalmar? Eu falo, depende um pouquinho de cada criança. Tem criança que para se acalmar, ela vai precisar do teu aconchego, que você pega no colo, conversa para ela que ela saia daquele estado que ela tá.
E tem outra criança que é o contrário, se você chegar perto, você vai piorar. Então, que ela precisa terminar de extravasar o que ela está sentindo, para que daí depois, efetivamente, ela possa entender o que está acontecendo, poder voltar a conversar e tal, porque naquele momento ela vai precisar fazer a descarga, digamos, motora que ela está fazendo naquele sentido. E daí, às vezes as famílias se preocupam com o fato da criança estar lá esperneando, reclamando e tal. E a gente, assim, usando uma expressão que na Espanha, não passa nada, né? Você pode deixar ela chorando, tal, porque às vezes é o que ela precisa, aquele momento ali. Agora o que ela não pode fazer é bater no pai, bater na mãe, daí já é uma outra situação. Precisar ficar chorando, se debatendo porque ficou muito frustrado com uma coisa, é um ponto. Daí já entender que dá para agredir quem chega perto, enfim, daí já é um outro capítulo, né? Já é uma outra situação, não é o adequado. Inclusive, né, Regina, acompanhar a criança. A criança está tendo aquele momento lá de vivência da frustração e não é que o pai largou, né, e deixa assim mesmo. Não, estou aqui, né, quero conversar com você. A hora que você se acalmar, não é verdade? Sim. A criança não se sentir abandonada, né? Sim. E também não desqualificar, né, esse momento, assim, como se expressar raiva fosse algo ruim. Não. Ela precisa, inclusive, expressar, pôr para fora, e sempre o prognóstico de toda criança que põe para fora algo que não está bom é melhor do que uma criança que guarda para dentro. Então, assim, ela precisa pôr para fora até para ela entender o tamanho dessa raiva, para a gente que está acompanhando poder entender, nossa, realmente, nossa, olha a reação dela, ela está efetivamente brava com aquilo que aconteceu, depois eu vou ver como que eu conduzo a situação com ela. Então, para ela entender a proporção do que ela está sentindo e daí podemos fazer a gestão do que está acontecendo. Muito bem. Tem uma pergunta, tá? A Kátia pergunta qual a melhor ferramenta? Educação no positivo ou disciplina positiva? Eu não sei exatamente qual a diferenciação quando você faz a educação no positivo ou disciplina positiva. Então, falar um pouquinho de educação no positivo, e daí depois você define ali para mim a questão de educação, disciplina positiva. Porque educação no positivo, a gente sempre pensa a ideia assim, de ao invés de você ficar dizendo para a criança não faça isso, você dá um comando sobre o que é para ela fazer. Por exemplo, assim, não sei, a criança, você quer que ela não fique correndo no corredor da escola. Ao invés de você falar, não corra no corredor da escola, você fala, olha, no corredor a gente caminha devagar. Já sinalizando qual que é o comportamento que você espera, porque daí você não reforça falando o que você não quer, você já entra com a ideia daquilo que você efetivamente espera com ela. Então, educação no positivo sempre funciona melhor. Agora, o paralelo ali entre os dois que fez disciplina e educação, daí depois a Kátia escreve mais um pouquinho, eu sigo respondendo. Mas a princípio é isso, né? Focar na questão das ordens, sempre os comandos, os combinados, sempre no positivo, não ficar... Até às vezes aqueles combinados que tem em sala de aula, né? Sim. Não falar alto, não falar baixo. Isso. Você sempre entra com enfoque positivo. Não fazer tal coisa, não atrapalhar os colegas, assim, respeitar os colegas. Então você vai sempre trocando com enfoque positivo, que é mais eficaz em termos de educação. Exatamente. E você falava então do 0 aos 2, como trabalhar a afetividade das crianças, e do 3 aos 6? Tá. A gente pode pensar assim, que como eles estão ficando maiores, a gente já consegue ajudar a que eles interpretem o que eles estão sentindo. Então, até então, digamos, a gente estava fazendo essa tradução para a criança. Isso que eu falava, ela está com sono, está com fome, a gente vai lendo e vai executando. Quando a criança começa a crescer um pouco mais, ela vai tendo mais noção do que está acontecendo com ela e a gente vai ajudando a traduzir. Então, você viu que ela ficou chateada? Você fala, filha, o que está acontecendo? O que você está sentindo? Tal, para que ela vá contando e que a gente ajude que ela denome aquilo que ela está sentindo. Então, aqui em casa é casa de psicólogo, então é meio triste às vezes, assim. Eu já peguei a Helena falar assim, eu tô ansiosa. Eu falei, tá bom. A de 6 anos. Então, é porque o assunto, queira ou não queira, acaba aparecendo, assim, né? Mas é um pouquinho disso no sentido, assim, de você poder ajudar a criança
aí sinalizando o que, que ela está sentindo e por que, que ela está sentindo isso. E daí o mais importante, o que você faz com aquilo que você está sentindo. Porque o primeiro movimento é eu saber como que eu me sinto frente às coisas, o que, que me impacta, como que me impacta, qual é a proporção disso. E daí eu vou me conhecendo. Então, um adulto me auxilia que eu me conheça. E na medida que eu vou me conhecendo, eu vou conseguindo fazer gestão do que eu tô sentindo. Então, fiquei chateada que o coleguinha pegou o brinquedo. O que que você fez? Nada. Então espera, vamos ver o que. Da próxima vez, quando ele pegar o teu brinquedo, o que você pode fazer? Aí tem criança que diz, eu tenho vontade de ir lá e bater nele. Tá bom. Então, além de bater nele, que outra possibilidade a gente pode pensar? Porque, veja, se você bater nele, o que será que vai acontecer? Daí, ele vai ficar bravo, mas eu quero bater nele. Daí você vai conversando até que você pensa um jeito, né, civilizado, de que fiquei chateado que ele tirou o brinquedo da minha mão e como que eu posso fazer isso. Então, vamos lá, vamos conversar comigo primeiro. Se não der certo você conversar comigo, pedir para que ele devolva o brinquedo, você pede ajuda da professora para ela vir te ajudar a conversar com esse colega, mas sempre assim, buscando que a criança tente resolver no primeiro momento por conta própria, assim. Então, se precisar que você fique do lado, você fica do lado, mas não fala. A intenção é que ela vá ganhando essa autonomia para que possa mesmo falar o que está sentindo. E você está falando de uma coisa muito importante, Regina, falar o que está sentindo. E quando você falou, né, que a sua casa é casa de psicóloga, então a sua filha de 6 anos fala que está ansiosa, mas o fato dela reconhecer, eu acredito, e eu tenho lido sobre isso, nós temos um repertório muito pequeno para emoções, para sentimentos. Nós precisamos começar a entrar em contato com os nossos sentimentos e ensinar as nossas crianças também, inclusive fazendo relação com o que ela sente no corpinho dela também. Sim, bem verdade. É aquilo que eu comentava no começo, assim, que até um tempo se entendia que a afetividade era menos importante. Então, você forma o intelecto, a aprendizagem, você cuida da tua saúde física, tal, mas a afetividade, né, se você, numa decisão, você fala, quero ter uma decisão acertada, o que eu tenho que fazer? Tirar o emocional e tomar uma decisão racional. Então, assim, não é isso. Até porque a gente não consegue. Então, você precisa ponderar também a questão emocional, tomar a decisão também baseada nela. Se fosse pensar o exemplo do menininho lá da Madre Teresa de Calcutá, quando ele decidiu sair do orfanato, o que moveu ele é o emocional. Ele saiu para encontrar a mãe dele. Então, racionalmente, onde era mais seguro ele ficar, do ponto de vista de sobrevivência mesmo, física, no orfanato. Mas a decisão dele foi emocional. Quem que vai dizer que a decisão dele tá errada? Pelo contrário, né? A gente fica imaginando a hora que ele chegou em casa e encontrou a mãe, que ótimo. Claro que depois conseguiram contornar a situação para a família toda, porque ninguém queria nem a saúde dele, nem a saúde da mãe comprometida. Mas eu quero dizer assim, a gente passou muito tempo e ainda tem isso na cultura, de que a melhor decisão é uma decisão que você toma com a inteligência, que você não considera o emocional. Então você tem que se tirar o emocional para poder decidir. E daí a gente fica com essa imaturidade, ou com essa pouca sensibilidade, ou com esse pouco repertório, né, que você falava, do ponto de vista emocional. Daí fica empobrecido e requer daí um trabalho com relação às crianças para resgatar isso efetivamente. É um processo de educação, é extrair. Tem que ter uma ação para que aconteça, não é só esperar que vá acontecer e tal. Não, efetivamente a gente tem que ter uma ação concreta. E essa afetividade bem trabalhada, né? Eu sei que o nosso foco é educação infantil, a gente está trabalhando, né? Trabalhamos com educação infantil. Mas é muito interessante, acho que talvez até para quem está nos ouvindo, quem está seguindo a gente, que essa afetividade bem trabalhada, ela tem impactos ali num desenvolvimento saudável na adolescência, sexualidade, tudo isso. Regina, vamos falar um pouquinho sobre isso também? Até porque também tem alguns pais que se preocupam em relação e já vieram até me perguntar, né? Nossa, porque ouvem às vezes nas mídias, nos jornais, abuso de criança pequena, meu Deus, como evitar, o que eu faço? Então, enfim, né? Falar um pouquinho sobre essa parte onde a afetividade vai caminhando. Sim, quando você comentava sobre a importância da criança poder falar como ela se sente, isso é um dos fatores preventivos quando a gente pensa o abuso.
Então, se ela vive num ambiente onde ela é escutada, onde ela pode falar do que sente, onde os adultos estão interessados nisso e perguntam para ela, caso aconteça alguma coisa, ela vai se sentir mais à vontade para poder contar para alguma pessoa de apoio, que pode ser em casa, pode ser na escola, o que está acontecendo com ela. Tem uma situação super bonitinha de uma criança que eu atendi o ano passado. Eu cheguei para atendê-lo, ele tinha 7 anos, é um menino. Pra gente pensar que às vezes a gente pensa a afetividade é uma habilidade mais feminina, ou que as mulheres têm essa sensibilidade maior, né? Então ele estava lá com 7 anos e eu fui atendê-lo e eu tinha ficado resfriada e estava rouca. E como eu ia falar um pouco com gesto, um pouco falando, enfim, fui atender. Daí, logo que eu cheguei na sala de espera e ele viu que eu estava rouca, eu falei para ele, olha, eu tô rouca, tá? Porque eu fiquei resfriada e tal. Daí ele já encheu um copinho de água e trouxe para mim tomar. Então, assim, por iniciativa dele. Uhum. E daí eu tomei e tal e continuei rouca, né? Eu acho que ele imaginou, ela vai tomar. Daí eu entrei na sala para atender e tal. E comecei a atendê-lo, e ele ficava me olhando assim. Daí eu falei para ele, olha, tá tudo bem, eu não tô sentindo dor, eu consigo te atender, a gente pode continuar aqui o trabalho e tal. É só assim que a voz vai ficar assim. E eu acho que mais uns dias eu melhoro, eu posso mandar uma mensagem para tua mãe contando que daí a minha voz melhorou e tal. Daí ele sossegou e a gente começou a brincar. Então, assim, não só ele percebeu, como ele me ofereceu água, enquanto ele não garantiu que eu tivesse ok, não seguiu a sessão, né? Ele ficou esperando para. Então, quando a gente pensa na educação da afetividade, também tem que entrar por esse viés de que ensinar a criança que ela se importe com as manifestações das outras pessoas. Porque senão, ela, assim, a gente está falando dela se conhecer para ela poder gerenciar. E daí qual que é o próximo passo? Que eu reconheça as necessidades dos demais, que eu consiga ter esse feeling, ou pelo menos essa desconfiômetro, essa intenção de ficar atento a que a pessoa que veio me trazer a correspondência estava com uma cara meio assim, será que ela está bem? Será que ela está triste? E às vezes as crianças, tem crianças que são muito perceptivas, inclusive assim, quando os pais às vezes falam, ah, é porque o comportamento dele está assim, mudou, tal. Eu não sei se eu estou pensando em ter mais filho. Não, a gente conversou sobre isso, só que a gente não falou para ele. Não precisa, ele já percebeu. Então, assim, tem criança que é muito perceptiva e ela vai estar com o radarzinho dela ligado, mas de modo geral, é uma habilidade que também a gente precisa estimular e promover na criança, essa questão de ela estar atenta a que as outras pessoas estão sentindo e daí ver como que ela se comporta com relação a isso. Tem um último ponto que eu acho importante, Alessandra, daí a gente já vai caminhando aí mais para a pergunta que você tinha me falado, é que assim, também é importante a gente pensar em estimular atitudes positivas frente às demais. Então, quando uma criança abre mão de alguma coisa que ela gosta, porque a outra pessoa quer, que a gente pensa assim, ah, não, é criança, tadinha. Não, às vezes é isso, assim, você tá com um coleguinha, ele veio na tua casa, você tá querendo brincar de uma brincadeira, ele tá querendo brincar de outra, como que você se resolve em paz? Sim. Às vezes vai ser o que você quer e às vezes vai ser aquilo que ele quer. Então também tem esse movimento dela ficar atenta. O único cuidado que a única ressalva é assim, tem crianças que abrem constantemente mão daquilo que elas querem pelo pedido dos outros. Então já não é essa situação, não é saudável. Por quê? Porque ela em nenhum momento consegue se posicionar e ela abre mão porque ela não consegue manifestar aquilo que ela quer. Não é porque ela, vou deixar que seja do gosto do outro, tô abrindo mão do que eu quero. Não, assim, ela não consegue se posicionar e ela cede constantemente. Então também é uma situação que a gente tem que estar atento para ver como a melhor forma de conduzir. E essa questão da criança não estar atenta às suas próprias necessidades, Regina, a tua experiência mostra o quê? O que é que essa criança está vivenciando que leva ela a agir dessa forma, a crer que é dessa forma mesmo que deve ser? Geralmente pode ser assim, uma questão de insegurança e às vezes autoestima baixa. Então, assim, um desejo muito grande de atender a expectativa do outro. Então, você pensar, digamos assim, você funciona pensando assim, o que a outra pessoa vai querer que eu faça, e eu sempre faço considerando a expectativa dela e não considero aquilo que eu quero efetivamente. Então, pode estar vinculado isso, a autoestima, a insegurança e uma excessiva atenção de querer atender a necessidade da outra pessoa.
E às vezes é isso, às vezes você efetivamente tem que decidir o que você quer, o que o amiguinho quer, e às vezes não, às vezes você consegue chegar no meio termo conversando. Se as duas crianças fossem conversar, por exemplo, brinca ou assiste TV, pode ser que elas encontrassem uma terceira alternativa que atendesse as duas, por exemplo, né? Então, nesse sentido que eu digo que é importante estar cuidando, porque daí já não é saudável, a gente já está fugindo do que é esperado para faixa etária e tal. Ótimo. A autoestima baixa ali que eles colocaram. E a gente às vezes tem essa questão, né, como pais, a gente às vezes, ai não, tem que ser bonzinho, tem que ser bonzinho, tem que fazer o que o outro quer, né? Não pode ficar com raiva. E não, é o que você falou, pode sim ficar com raiva. Raiva é sim um sentimento que nós temos, não é a raiva, é o que nós fazemos com a raiva. Não é Isso, verdade? E aí vai cair nisso que você está falando da educação da vontade, né? Coordenando todo esse movimento aí da afetividade. Né? Sim, exatamente. E você tinha me perguntado da questão da sexualidade, o Sim. adolescente, qual que era a questão que você... Isso, como a afetividade bem trabalhada na infância vai garantir, ou vai pelo menos, né, estabelecer as bases para uma sexualidade saudável, quando tiver que acontecer. Sim, quando a gente pensa de uma afetividade bem desenvolvida, é uma afetividade que considera, se conhece, que aprende a fazer gestão do que está sentindo e que também reconhece o sentimento das outras pessoas. Então, também sabe perceber a necessidade do outro. Quando a gente pensa isso em termos de sexualidade, de desenvolvimento de uma relação que você vai estabelecer com outra pessoa, você imagina como seria um adulto que não tivesse a afetividade desenvolvida. Então, a questão da impulsividade, pessimismo, amor excessivo a si mesmo. Então, são várias situações que você identifica, e daí, quando você pensa nisso, né, numa relação que você vai estabelecer com uma outra pessoa, fica extremamente complicado, porque você precisa de um patamar de maturidade para poder se relacionar num namoro, num casamento e assim, numa vida a dois, que envolve outras situações, complexidades. Então, você vê muita dificuldade, se isso não foi desenvolvido, acaba impactando negativamente. Até quando você pensa assim, um adolescente, que tem toda aquela questão de querer mudar o mundo, toda essa visão mais... Então, assim, essa possibilidade de sair de si, de se doar, de pensar em algo, de fazer algo que transcenda aquilo que ele quer ou aquilo que ele gosta, vencer, às vezes, características que são próprias da adolescência, preguiça, tal, por algo que seja maior. Então, ele só consegue fazer isso se tiver efetivamente a maturidade, a afetividade desenvolvida, daí sim, junto com a vontade, daí a inteligência iluminando o caminho, é isso mesmo. Ótimo. Então, toda essa questão, né, dessa afetividade não ser bem trabalhada ali nessa primeira infância, né, ou até desde a gestação mesmo, que é tão bonito quando você fala que aquele pai, a criança se acalmou ao ouvir a voz dele, é porque essa criança estava acostumada a ouvir a voz desse pai desde a barriga da mãe, né? Então, Sim. todo essa afetividade, tudo isso que afeta essa criança de uma forma super positiva. Né? Por outro lado, se isso não for trabalhado, então vai gerar pessoas ali no futuro, talvez pessimistas, com uma tendência depressiva, é isso que você estava falando, mais negativas, mais... Mais impulsividade, a questão do prazer daquilo que ela quer, ela não consegue controlar, então pouca fortaleza, efetivamente, né? Então, aquela pessoa que se deixa levar por aquelas coisas que aparecem, então, ela não consegue ser dona de si, digamos, né? O Sim. autocontrole, a determinação, é bem nesse sentido. Acho que tem uma pergunta, Alessandra, quando as mães reclamam que os maridos ou o pai dos filhos não ajudam, qual a opinião de vocês para essas mães? Primeiro, eu acho que pensar um pouquinho assim, qual estratégia que você usa, qual a estratégia que essa mãe usa para reclamar. Então, assim, existem, de novo a gente falava, né, formas e formas de você falar as coisas, e isso faz parte, assim, da gestão emocional. Então, sei lá, chega o marido, chega os filhos, aí você chega reclamando porque tá tudo assim, porque você não arruma, que eu já pedi, que são várias vezes, que não sei, aquela coisa assim.
tipo, é chato, né, de ouvir. Então, peraí, vamos pensar num outro jeito. Então, vamos se reunir enquanto família, que vai fazer uma reunião, olha, isso aqui tá funcionando, isso aqui não, como que a gente pode definir, que estratégias, e daí definir encargos que cada um faça e definir consequências. Então, se não fizer isso, qual é a consequência? Se não fizer tal coisa, qual é a consequência? A consequência é sempre relacionada àquilo que ela fez, né? Não ficar tirando, vou tirar teu tablet, celular, TV, não. Se era para ter levado a roupa até a lavanderia, não levou, qual vai ser a consequência? Bom, a roupa eu lavo quando ela chega na lavanderia. Se ela não chegou, vai ficar sem lavar. Por exemplo, uma consequência. Então, ir definindo essa questão das consequências, porque também entra um pouquinho o jeito que cada pessoa fala para fazer essas conversas, esses combinados em casa. Que às vezes também tem a característica um pouco feminina de tomar conta de tudo, reclamar, tem os encargos e alguém não faz, daí ela faz, e daí depois ela reclama que não fizeram. Então, sim, é o encargo daquela pessoa, se ela não fizer, vai ficar sem fazer. Então, daí ver como que combina. Um colega que é professor, educador, comentando que uma vez chegou em casa, acho que meia-noite, uma coisa assim, e um dos filhos tinha que lavar a louça e a louça estava lá sem lavar. E daí ele chegou e acordou o filho, filho, a louça tá para lavar. Daí ele falou, mas pai, são meia-noite. Daí ele falou, a louça é tua, tem lá, levanta e vai lavar. É teu, vai fazer. Então, essa questão que às vezes é por aí, né? Tava dormindo já, cara, sinto muito, né? É a tua parte do processo, você vai levantar e vai fazer. É isso aí. Não tem muito como ser diferente. E aqui a pergunta, olha, só que a gente está quase terminando, a gente tem 4 minutinhos, né? Aqui também é concretamente falando os maridos ou o pai dos filhos, né? Então eu aponto duas coisas que você falou bastante interessantes, que o carinho, em primeiro lugar, a forma como a gente fala, né? E há formas e formas, como você mesma falou, e também essa outra, você também mencionou que nós mulheres às vezes temos essa tendência, nós puxamos muitas coisas pra gente e depois a gente reclama que os outros não fazem, né? Então, é exatamente isso, é você estabelecer e também emocionalmente entrar em contato com a sua, deixar muito claro, né? O princípio da comunicação não violenta tem isso. Eu observo. Então, é observação, sentimento, necessidade e pedido. Né? Então, eu observo que esta pia está cheia de pratos, fico tremendamente frustrado, irritada, e você nomeia, porque eu tenho necessidade de um ambiente limpo e harmônico, então, por favor, poderia você, né? Mas assim, cada um vai ver na sua linguagem, como de uma forma que não seja irônica, que não seja violenta. Né? Você falar aquilo que vem do seu coração, aquilo que você está observando, né? Acho que vale muito também. Muito legal, tem funcionado. Né? Gente, olha só, Regina, vê lá, tem 2 minutos, Regina, para a gente encerrar antes que ele encerre, porque daí eu não consigo, eu preciso encerrar para deixar gravado. Né? Pois é. Então, se tiver mais alguma coisa que você queira falar... Eu acho que tem uma questão que você estava comentando, eu lembrei. Às vezes a gente fala para a criança, eu fiquei triste com o que você fez. Assim, não é que seja ruim, mas digamos, a melhor estratégia é você dizer que o que ela fez não estava correto, ao invés de você remeter o que você sente na situação. Porque às vezes a criança vai mascarar o que ela precisa fazer para tentar te agradar. E daí, assim, sei lá, a gente pode estar chateado do trabalho, enfim, e daí a gente não está se sentindo bem mesmo, independente do que a criança faça. Então, poder separar um pouquinho, assim, porque eu posso dar um comando para a criança do que ela deve fazer, sem necessariamente falar como que eu estou me sentindo. Não que tenha problema, digamos assim, mas que às vezes acaba misturando um pouco ali em termos de comunicação. Então, você fala, olha, era para você ter feito isso, você não fez, é para você fazer. Daí, se você tá chateado ou não tá chateado com o que você fez, é um capítulo, porque assim, daí é a tua gestão dos sentimentos, que não necessariamente você precisa pôr no pacote junto ali, porque às vezes mistura, o que você sente é responsabilidade tua, não é do teu filho. Então, fazer essa separação. Sim, sim, muito bom, muito boa a observação. Que ótimo, então a gente tem aí 1 minutinho para agradecer todo mundo que seguiu, né, aqui conosco. E agradecer você, Regina, mais uma vez, né? Sempre muito clara nas tuas explicações, né?
sempre tocando os assuntos bem importantes que estão aí no coração de todos. Então, a gente quer agradecer e tem bastante gente aqui agradecendo, e nós é que agradecemos cada um de vocês. E a gente se encontra numa próxima. Tá bom? Eu vou tentar Gente, gravar agora isso daqui. obrigada, boa noite, tudo de bom. Eu que agradeço, alegria minha.